Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Você por Caroline Kepnes. Tudo começa onde muitas boas histórias começam, numa livraria. Aquele lugar silencioso, meio esquecido pelo mundo, cheio de histórias nas prateleiras, e, curiosamente, uma história viva bem no balcão, Joe. Ele trabalha ali, conhece cada corredor, cada lombada de livro, cada barulho da madeira quando alguém pisa mais forte. É o território dele. E é lá que ela entra. Guinevere Beck. Ela chega como quem não está tentando impressionar ninguém, diferente das outras clientes que pegam Faulkner só para parecerem cultas. Joe percebe isso de cara. Ela está usando um suéter meio largo, sem esmalte nas unhas, e anda pelas estantes de ficção com uma naturalidade que o prende. Aquilo não é só uma garota entrando numa livraria qualquer. Para ele, é o começo de tudo. O primeiro contato é simples, quase banal. Ela espirra e ele solta um Deus te abençoe. E ela responde com um você também, camarada. Aquilo não sai da cabeça dele. Aquele camarada se fixa como uma tatuagem verbal. É o suficiente para acender alguma coisa em Joe. Uma fagulha que vira incêndio. A partir dali, ele começa a observá-la. Primeiro ali mesmo, na livraria. Ela se senta no chão, encostada nas estantes, folheando livros. E Joe assiste como quem vê um filme, só que, na cabeça dele, ele é o protagonista. O herói. Ele não quer só olhar. Ele quer entender, quer entrar na narrativa dela, virar parte da vida dela. Eles conversam mais um pouco, e o papo vai de autores superestimados até críticas à tecnologia. Joe tem um certo desprezo por Kindles, pela internet, por essa coisa de consumir tudo rápido, sem contato humano. Ele acha que a leitura perdeu sua integridade, que a pornografia virou coisa privada demais. Mas, ironicamente, é com a mesma internet que ele começa a mergulhar no universo da Beck. Ele a encontra no Twitter, no Facebook, em sites onde ela publica seus textos. Descobre que ela é escritora, que nasceu em Nantucket, que perdeu o pai por causa do alcoolismo. Descobre que ela tem 2 irmãos, que estudou em Brown, onde se sentia uma fraude, que ama polenta e barrinhas Larabar de cereja. Quem são suas amigas? Shanna, Lynn, uma terceira amiga misteriosa. Ele lê e-mails, tweets, posts. Tudo. Cada detalhe é como uma peça de quebra-cabeça que ele vai encaixando com cuidado obsessivo. Para Joe, isso não é invasão. É conexão. Ele acredita que está cuidando dela. Mas nem tudo é perfeito. Beck tem um ex, Benji. E Joe odeia instantaneamente. Vê nele tudo o que despreza. Um playboy metido, dependente químico, arrogante. E Beck ainda corre atrás dele. Isso mexe com Joe. Então ele age. Cria um e-mail falso, Nathan Herzog, um suposto crítico gastronômico, e atrai Benji até a livraria com uma conversa sobre clube soda artesanal. Quando Benji chega, Joe coloca Xanax na água dele. E Benji apaga. Joe leva para o porão da livraria, onde há uma gaiola à prova de som, usada para proteger livros raros. Agora, é o cativeiro de Benji. A ideia de Joe é reeducar Benji. Ele o interroga sobre literatura, testa seu gosto por livros. E descobre que o cara mentia. Nem leu os clássicos que dizia amar. Joe fica furioso. Como alguém pode tratar os livros assim? Como pode ser tão falso? A decisão vem depois de uma descoberta importante. Benji é alérgico a amendoim. E Joe usa isso. Coloca óleo de amendoim no latte de soja dele. E espera. Quando a reação alérgica acontece, Joe assiste. Para ele, não é assassinato. É como libertar alguém que já estava perdido. Benji, segundo Joe, era ruim em ser Benji. Com Benji fora do caminho, Joe se aproxima mais de Beck. Eles têm um encontro. Conversam por horas. Mas Beck ainda pensa em Benji. Joe se incomoda com isso. Então ele manipula. Usa o celular de Benji para mandar e-mails fingindo que o ex ainda está por perto, mas distante o suficiente para que ela se desiluda. E funciona.
Eventualmente, Joe e Beck se tornam um casal. Mas o controle nunca é suficiente. Joe fica irritado com as amigas de Beck, especialmente Pete. E também com o terapeuta dela, Dr. Nick. Ele sente que está perdendo espaço. E isso o consome. A obsessão o leva a invadir o consultório de Nick, ouvir gravações das sessões, descobrir que Beck pensa em terminar tudo. E que talvez esteja envolvida com o próprio terapeuta. Joe sente que tudo está desmoronando. E para ele, a única saída é retomar o controle. De novo. Então ele faz com Beck o que fez com Benji, a leva para a gaiola. Não é um castigo, na cabeça dele. É um teste. Um convite para uma experiência verdadeira. Eles tentam ler juntos o Código da Vinci. Mas ela mente. Finge que está lendo, quando na verdade está pulando páginas. Para Joe, essa é a prova final de que Beck também é uma fraude. O desfecho é trágico. A decepção, a frustração, o sentimento de traição, tudo isso explode. E Joe a mata. Obriga Beck a engolir páginas do livro. Ela morre asfixiada. Ele escuta o som, como se fosse o fim de uma peça. A boneca quebrada. Depois disso, Joe segue. E o mais perturbador, segue bem. Justifica tudo como se tivesse feito certo. O mundo vê Beck como vítima de um terapeuta maluco, graças à manipulação de Joe. A história dela vira notícia, e ele sente um certo orgulho de ter feito parte daquilo. Para ele, o amor ainda está vivo, só que agora é outro ciclo que se inicia. Porque o tempo passa. E uma nova garota entra na livraria. Joe já a conhece um pouco. Tudo começa de novo, porque com Joe Goldberg, as coisas sempre voltam a começar. Ele ainda está tentando virar a página dos acontecimentos traumáticos do passado, aquele inverno marcado pelo que ele mesmo chama de o erro da caneca de urina. Agora, Joe está quieto, tentando levar uma vida nova na Money Herring Used, quando surge uma mulher chamada Amy Kendall Adam. Amy entra como quem não quer nada, mas Joe sente, quase com certeza absoluta, que ela o encontrou de propósito. Ela tem um ar diferente, um charme calmo, fala sobre superfrutas que prometem vida eterna e chega pontualmente com um caderno nas mãos e luvas de látex. Para Joe, ela é um mistério, uma pessoa difícil de classificar, e é justamente isso que o atrai. Eles começam um relacionamento. Nada forçado. Eles saem, conversam, fazem jogos de interpretação em bares, fingem ser outras pessoas, e no meio disso tudo, constroem uma intimidade real, pelo menos do ponto de vista de Joe. Ele se sente compreendido, ouvido. Amy parece absorver tudo o que ele diz, até os detalhes mais obscuros sobre Beck, sua ex. E Joe acredita que finalmente encontrou alguém com quem ele pode ser ele mesmo, sem precisar esconder suas origens ou sua falta de diploma universitário. Só que essa conexão aparente desmorona num estalo. Um dia, Joe chega à livraria e tudo está fora do lugar. As violetas que ele tinha deixado para Amy estão no chão. O laptop dele sumiu. A porta do porão está aberta. E o facão que ele segura acaba caindo no chão, como se algo dentro dele também tivesse caído. Amy o abandonou. E roubou ele. Dentro de um livro que os dois tinham discutido, Charlotte and Charles, Joe encontra um bilhete. Desculpe-me, Joe. Eu tentei. Mas na verdade não somos iguais. Nós dois nos seguramos. Nós dois perdemos o controle. Nós dois temos segredos. Aquilo o destrói. E para ele, o recado é claro, nunca confie em mulheres. A partir daí, Joe faz o que sabe fazer, investiga. Vasculha o laptop que Amy não teve o cuidado de apagar completamente e descobre que ela estava estudando teatro. Roteiros, testes, buscas por aulas de atuação. Tudo aponta para um destino, Los Angeles. E então, ele vai. Com o propósito bem definido, encontrar Amy. Mas, claro, essa busca se entrelaça com muito mais do que ele imaginava. Joe chega lá e se depara com um universo que ele despreza, superficial, vaidoso, feito de aparências e máscaras. Ele arranja um emprego num sebo chamado Anavrin, comandado por um sujeito chamado Calvin, que Joe tolera. Finge ser roteirista para circular pelos lugares certos e continua procurando por Amy, que agora atende pelo apelido de Amy Offline. Nesse processo, ele conhece Delilah, uma jornalista investigativa que se envolve com ele, mas que Joe percebe estar sempre com um olho em celebridades e no que pode render uma boa história. E também cruza com Henderson, uma figura pública, conhecida, carismática, mas que Joe enxerga como podre por dentro. A antipatia se transforma em ação. Joe o elimina. Com cuidado. Droga Henderson, encena tudo como um acidente, uma noite de excessos típica de Hollywood.
E então, vira a página, como sempre faz depois de apagar alguém da equação. Mas quando Joe conhece Love, tudo muda de novo. Porque Love não é apenas mais uma mulher na vida dele. Ela é diferente, intensa, com um irmão gêmeo problemático, forte, e uma família que vive entre o caos e o glamour. Joe se envolve de verdade. Fala sobre Beck, sobre Pete. Confessa partes da sua verdade, mas não tudo. Love aceita, ou pelo menos tenta aceitar. E ele começa a imaginar uma vida ao lado dela. Love vira o centro do mundo dele. E Forte, por mais que seja instável, vira uma peça importante no jogo. Forte escreve roteiros e convida Joe para colaborar. Joe vê nisso uma oportunidade de se firmar em Hollywood. Mas a confiança, mais uma vez, é traída. Forte rouba os roteiros, vende para uma produtora grande e recebe todo o crédito, inclusive pela ideia da gaiola. Joe decide matá-lo. Simples assim. Leva Forte para um lugar isolado, o deserto, tenta afogá-lo. Mas Forte sobrevive. E, pior, passa a chamá-lo de professor, como se algo dentro dele tivesse lembrado do que aconteceu. Para Joe, Forte vira um risco. Um risco constante. Mas Love está grávida. E Joe não pode mais agir como antes. A gravidez, para Love, representa redenção. Para Joe, representa futuro. Ele se vê sendo pai, construindo uma vida ao lado dela, mesmo que precise conviver com a sombra do que Forte lembra, ou finge esquecer. Mas então, o destino resolve agir. E Joe, mais uma vez, escapa sem sujar as mãos. Forte morre atropelado por um carro. Sem que Joe precise intervir. Ele discursa no funeral, emociona todos, e começa a ganhar espaço entre os grandes de Hollywood. Amy até reaparece, e Joe finalmente entende que tudo o que ela fez foi por conta própria, não por crueldade. Ela não o enganou da forma que ele pensava. E de alguma maneira torta, isso o alivia. Porque, se não fosse por ela, ele jamais teria conhecido Love. Mas como sempre, o passado cobra seu preço. A polícia começa a conectar os pontos. Câmeras, registros, nomes. O carro usado no assassinato de Henderson está no nome do Sr. Mahoney. E o passado volta como uma maré. A morte de Beck, os rastros que Joe deixou, tudo começa a se encaixar na visão das autoridades. Joe é preso. A mídia o batiza de Killer Joe. E ali, atrás das grades, ele ainda acredita que não está derrotado. Ele compara a cela à sua antiga gaiola. Acredita que pode sair com uma boa defesa, uma boa atuação. Love ainda o visita. E ele ainda pensa no bebê. Porque para Joe, o mundo nunca acaba. Só muda de cenário. Depois de tudo o que aconteceu, as mortes, os relacionamentos que não deram certo, a cadeia e até a perda do filho, Joe Goldberg resolveu recomeçar. Dessa vez, longe do caos das grandes cidades. Foi parar em Bainbridge, uma ilha pacata na costa do Pacífico, onde ninguém o conhecia. Arrumou um emprego discreto na biblioteca pública, e ali, aparentemente, sua vida começou a ganhar um novo rumo. Foi lá que ele conheceu Mary Kay. Ele já tinha falado com ela por telefone, mas quando a viu pessoalmente pela primeira vez, algo acendeu. Ela parecia calma, inteligente, e tinha um jeito tão tranquilo de falar, aquela típica voz de bibliotecária. Joe se encantou. Na cabeça dele, ela era a mãe dos livros. E mais do que isso, era a mulher certa. A mulher que ele sempre buscou, mesmo que mal a conhecesse. Com o tempo, os dois começaram a se aproximar. Joe sentia que Mary Kay o compreendia de verdade, diferente de Beck ou Love. Ele começou a se abrir com ela, aos poucos. Falou sobre o inferno que passou na prisão, sobre o quanto um simples livro o ajudou a sobreviver. Chegou a mencionar o filho, dizendo que tecnicamente ainda o tinha, mas ao mesmo tempo, não o tinha de fato. Uma confissão que revelava muito mais do que parecia à primeira vista. Mary Kay também carregava suas complexidades. Era casada com um músico chamado Phil, e mãe de uma adolescente chamada Nomi, a quem chamava de Suricato. Joe logo passou a ver o marido dela como um obstáculo, o rato, como ele apelidou mentalmente. E percebeu que o casamento de Mary Kay era, na verdade, um fardo. Ela parecia se sentir presa, talvez por medo de que Phil voltasse a usar drogas se ela fosse embora. E aí entra o Joe de sempre. Em vez de respeitar os limites, ele decide ajudar. Instala câmeras escondidas, planta drogas na casa deles, e começa a se infiltrar na vida da família. Lê o diário da Mary Kay, descobre seus sentimentos mais íntimos, inclusive a culpa por desejar outro homem. Tudo isso, claro,
sem o consentimento dela. Enquanto isso, o passado de Joe volta a rondá-lo. Descobrimos que ele foi baleado por Love Kim e que o pai dela, Ray, o visitou no hospital. Ray devolveu o celular de Joe, contou que Love queria que ele visse o filho crescer, mesmo depois de ter atirado nele. E ainda insinuou que tentou matá-lo antes. Era mais uma sombra que Joe não podia ignorar. Na ilha, outros personagens se destacam. Um deles é Ivan King, irmão do Phil. Um life coach com fama na internet, mas que se vê envolvido num escândalo de assédio. Joe ajuda a espalhar o depoimento de uma das vítimas, e com isso, contribui para o cancelamento do Ivan. A consequência disso, Ivan vende a casa da Mary Kay e do Phil, e a notícia cai como uma bomba. Apesar de todo esse caos, o relacionamento entre Joe e Mary Kay se intensifica. Eles dormem juntos, dividem a casa e os gatos, e vivem um romance embalado por livros e promessas de futuro. Joe chega até a pedi-la em casamento de maneira meio despretensiosa, e ela aceita. Tudo parece estar indo bem. Mas como sempre com Joe, as coisas não ficam boas por muito tempo. A melhor amiga da Mary Kay, Melanda, morre, e Joe dá a entender que teve algo a ver com isso, ao falar do esqueleto dela e da tal noite na floresta. Já Nomi, a filha, começa a desconfiar. Ela observa as atitudes de Joe, percebe as manipulações e, por fim, o confronta. A relação dos dois se rompe. Então vem o momento de virada. Simus, um amigo da Mary Kay, captura Joe. Descobrimos que Simus trabalhava para Ray Kim, tentando descobrir mais sobre Joe. Um outro personagem, Oliver, que Joe conheceu na livraria, também estava envolvido com os Kim e entrega um vídeo comprometedor. Joe é acusado de ter matado pelo menos 2 pessoas na ilha, uma delas possivelmente a Melanda, e de ter deixado rastros demais. Mas, por um motivo que não fica totalmente claro, eles o soltam. E Joe vai embora com Oliver. Só que a fuga não resolve tudo. Mary Kay, já desconfiada, o confronta. Diz que ele nunca foi sincero, que sempre escondeu quem realmente é. E termina com ele. Nomi também envia uma mensagem dizendo que os aparelhos serão desligados amanhã, sugerindo que Phil, já debilitado, está morrendo. A última imagem é de Joe sozinho, dentro da sua livraria, a Bordello. Uma livraria que, simbolicamente, Mary Kay não ajudou a construir. Ele reflete sobre tudo, especialmente sobre como amou Mary Kay de um jeito diferente, talvez até mais verdadeiro. Mas, como sempre, suas próprias ações destruíram qualquer chance de felicidade. No fundo, a história mostra que por mais que Joe tente mudar, a obsessão e o controle continuam ditando as regras. Ele quer um amor puro, autêntico, mas se recusa a aceitar que o amor exige liberdade, confiança e verdade. Sua maneira de amar sufoca. E mesmo quando tudo parecia se encaixar, ele repete o mesmo ciclo: idealiza, controla, esconde, destrói. Que você encontre nas páginas dessa trilogia o escapismo e o conforto que às vezes precisamos, se perdendo de um jeito bom na história. Boa leitura!